E hoje, para encerrar nossa meditação sobre salmos, nós vamos falar sobre os salmos reais. E aí eu queria, antes de nós abrirmos a nossa Bíblia e lermos o Salmo 20, se você quiser deixar aberto, tudo bem, eu queria falar para você que existem pelo menos 20 dos 150 salmos da Bíblia que a gente pode falar que discursa sobre realeza. Que são salmos que nós chamamos então de salmos reais. E a gente pode identificar claramente pelo menos 10 deles, o 2, o 18, o 20, o 21, 45, 72, 101, 110, 132 e 144, que são os mais conhecidos. Além destes, os salmos de 93 a 99 dão uma atenção especial a Deus como rei, mas não necessariamente são exclusivamente reais, tá? E a palavra-chave, quando você pensa em salmos reais, e aqui vai o que eu falei que eu dei o spoiler na escola bíblica, é ungido. Em hebraico, Meshiach. Esses salmos vão falar sobre os então ungidos de Deus. Os Meshiach, que depois foi pronunciado como Messias no dia de hoje, e depois no Novo Testamento, então, com a palavra grega Christos. Senhor. E é importante lembrar que no contexto cultural do Antigo Oriente Próximo, no qual esses salmos foram escritos, nos tempos do Antigo Testamento, reis e rainhas eram frequentemente considerados filhos e filhas de Deus. No Egito, por exemplo, o rei era considerado uma encarnação divina. É o próprio Deus feito ser humano. Em Israel, no entanto, a gente vê uma forte conexão entre Javé, Deus, o Eterno, com o rei terreno. Mas, no entanto, esse rei terreno não é a encarnação do próprio Deus. Não é visto como um filho ou filha de Deus encarnado, tá? Então, existe essa forte diferença entre as culturas no Antigo Testamento. Então, esses salmos reais, esse termo ungido, então, refere-se exclusivamente a pessoas humanas, tá? Este último, principalmente aos reis e aos profetas israelitas, com uma única exceção, que está lá, adivinha onde? Isaías. 45, verso 1, onde o ungido é o rei persa, é Ciro ungido. Então, as aparições dessa palavra, então do ungido, do Messias, do Cristo, do Senhor, vamos pensar assim, começam lá em 1 e 2 Samuel com Saul. Deus ungindo através de Saul para ser rei. E depois Deus manda Samuel ungir Davi. Então esses eram os ungidos de Deus, ungidos para o governo, vamos pensar nos nossos termos hoje, civil, tá? E aí, para nossa meditação, então, a partir desse texto, eu gostaria que nós lêssemos, então, o Salmo 20. O Salmo 20, que diz o seguinte: o Senhor te responda no dia da tribulação, o Senhor do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te enviei socorro e desde Sião te sustenta. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Celebremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor a todos os seus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá a vitória ao Rei. Responde-nos quando
clamamos. Palavras do Senhor. O Salmo 20 é uma oração do rei. A palavra rei só aparece no verso 9 aí, que no original é Goel. E assim se chama o vingador de sangue de alguém também no Antigo Testamento, lá em Números. E assim também se chama o Redentor, segundo Levítico 25. E como Jó fala do seu Redentor, em Jó 19. Esse termo no Antigo Testamento também é usado por Isaías para Deus que vinga, salva e livra o seu povo da opressão. Então Davi vai para a batalha e é visto pelo povo então como esse vingador, como o redentor da nação de Israel. É uma figura de Cristo, é uma figura, como a gente pensa assim, de Jesus no Antigo Testamento também. E alguns momentos desse salmo, se você reavivar na sua memória, fazem assim aplicações, digamos, muito diretas à pessoa de Jesus, né? Então não é de se estranhar, tá? Importante lembrar, cada rei de Israel, a gente pode dizer que era um tipo de Cristo, representa uma forma de Jesus no Antigo Testamento também. Então não se escandalize, tá? Os salmos que falam do Messias, que falam do rei de Israel, também falam de Jesus. E a gente vai entender um pouquinho por quê. Porque quando a gente olha então de uma forma devocional para esse salmo, vamos pensar orando esse salmo, nós podemos observar os aspectos então messiânicos daquele que é prometido por Deus, esse ungido que vai livrar o povo. E aí nós temos alguns aspectos que inevitavelmente nós vamos trazer e lembrar de Cristo. O primeiro deles é a oração. Esse salmo é uma oração, é um cântico de louvor, né? Mas eu queria destacar dois versos, o primeiro e o último. Que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Depois, do santuário te enviei auxílio e de Sião te dê apoio. Do santuário te enviei auxílio e de Sião te dê apoio. Aí verso 9, desculpa. O Senhor concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Existe uma preocupação muito grande do povo que o seu líder seja vitorioso na batalha. Até porque lembra onde Israel está, né? O império assírio, babilônico, persa, seja o império dominante acima, o Egito embaixo e ele lá no meio, pequenininho. Então, se o rei vai guerrear, seja contra o vizinho filisteu, ou seja contra o grande império, espera-se que ele ganhe. Ninguém vai para a guerra para perder, né? Por favor. Enfim, e aí pensando humanamente falando, tudo está na mão do rei nessa hora. Só que o rei entende que ele depende de Deus. E é isso que Deus sempre vem falar aos reis humanos de Israel. Que esse rei, que o rei da nação deve depender de Deus. E nesse sentido, olhando para nós hoje, né? O Joraci falou da questão da... Como foi a palavra que você usou agora? Da gente ter orgulho das coisas que a gente faz, né? A gente tem que entender também que o pastor, a liderança da igreja, a gente não é rei. A gente não tem nada. O que a gente depende é de Deus. É Ele quem está à frente do trabalho, né? Então, se alegrar pelo nome está escrito no livro da vida, vamos pensar que é uma das principais, se não a única alegria que a gente vai ter, pensando no serviço ao Senhor. E o bom sucesso disso e ter certeza disso nos lembra que qualquer arma no meio de uma guerra vem de Deus. E a oração é uma dessas armas. O povo ora pedindo para Deus abençoar o rei. Orem, por favor, para Deus abençoar a pastora de vocês, o presbítero de vocês. Essa é a única arma que nós temos diante da guerra que nós temos enfrentado contra o inimigo nessa cidade. Não tem outra arma. É só oração. Depois o que a gente tem é consagração, né? Olha o 3 aí. Eu estou lendo numa outra tradução, até para ficar mais fácil, porque às vezes a gente fica preso em uma tradução só, mas é importante lermos outras.
Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Antes de ir para a batalha, o rei se consagrava a Deus. Ele ia lá, oferecia o sacrifício, adorava, ofertava, consagrava. Enfim, era um momento de pausar, de renovar as forças e ir para a guerra. Né? O fato é que sem consagração, sem fôlego, a gente não vence batalhas. Nem eu, nem você. E a gente se esquece disso. A gente vive numa sociedade que a gente chama, né? Já diria o filósofo coreano, que a gente vive na sociedade do cansaço. Eu não vou me atrever a falar o nome dele, que é muito difícil, tá? Mas o fato é que a gente vive na sociedade do cansaço, que cobra o que da gente? Performance. Números. Você tem que entregar o tempo todo. Você tem que ser amigo da pessoa o tempo todo. Desliga o seu celular, fica sem o WhatsApp uma hora. Se você não responde, tem gente que fica louco. Isso inclui então a todos os nossos relacionamentos. Tudo tem que ser para ontem, o mais rápido possível. E aí Deus vem falar: não, para me adorar. Se consagra. Esse momento de culto não é só adoração, não é só comunhão, é um momento de consagração, de colocar a vida, de pausar a vida um pouco. Parar de olhar para fora e olhar para Deus, que é Ele quem supre, é Ele quem faz, é Ele quem está na frente. E colocar o coração para o Senhor e se entregar ao Senhor. Davi e o povo, eles tinham um único objetivo, não era ganhar a guerra. É bom ganhar a guerra, mas o que eles queriam na verdade era glorificar o nome de Deus. Então eles tinham uma única alegria, servir a Deus de coração. Cabe a gente pensar sobre isso. A adorar a Deus de coração, a pausar, a parar. E que o nosso único objetivo seja realmente louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aonde eu estiver. Não é só aqui na igreja, né? Na frente de todo mundo. Depois a gente tem aí no 4 uma questão muito interessante, que é a unidade. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus, que o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Davi, o povo, tinha um único objetivo, né? Eu já falei, da glória a Deus. E aí a gente vê o quê? Essa ideia da unidade, é todo mundo junto. Está no plural esse texto, não é no singular. Eu sempre falo, né? A salvação começa no individual. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, mas ela só é concebida, vamos pensar, finalizada no coletivo. Quando eu estou junto louvando, quando eu estou junto bendizendo, quando eu estou orando pelo outro, lutando pelo outro junto em oração também, né? E aí, uma coisa que é importante, em meio então a tantas coisas, a fé. O 6 diz: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus me responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no nome do Senhor, o nosso Deus. É interessante porque a batalha então estava ali chegando. O povo decide pôr a sua confiança no Deus que ouve as suas orações. E a gente sabe que sempre tem aquele que confia em carros e cavalos. E aí eu queria fazer um alerta para você, porque aqui a gente não precisa falar muito desse texto. Ele é muito claro, mas eu queria fazer um alerta para você nos dias de hoje. Cuidado com os carros e cavalos do nosso tempo. Poder humano, ideologia, a máxima da experiência. O importante é sentir, é conhecer. As estratégias de coaching, né? Para ficar milionário, para se dar bem na vida, a beleza, o dinheiro, os bons relacionamentos sociais, porque hoje tudo é networking, né? A religiosidade humana, os chamados também sacrifícios de fé. Não vai lá dar a sua oferta, Deus vai se alegrar, né? Vai abrir mão disso. Dá o seu dinheiro ali, mostra as tuas obras de fé. Tudo isso acaba. É
é botar a força nossa em carro e cavalo. Que Deus faz assim e acaba com tudo. Né? E aí o convite para Deus é confiar no nome dele. Confia em mim e não nessas coisas. E Deus não disse que a gente não deve buscar ser melhor, estudar, se conhecer, se cuidar. Não estou falando aqui que você não deva, né, praticar uma atividade física, que você não deva, né, buscar, aprender, conhecer. Por favor, faça isso, faça terapia, estude, cuide de você. Mas que isso não seja o Deus da sua vida. Que não seja o Deus da sua vida. E aí por último diz a perseverança, o 8, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos, né? Carros e cavalos, bem como aqueles que confiam em carros e cavalos, vacilam, caem, quebram. O povo de Deus também fraqueja e tomba. Mas é em Deus que a gente se reergue e que a gente segue firme. A gente também cai. Né? A palavra diz, quem está em pé, cuide para não cair. E nós somos aqueles que perseveram, né? De fé em fé. E aí, para concluir essa mensagem, eu gostaria de lembrar você que a tradição cristã encontrou muita inspiração nesses salmos reais. E na combinação de várias outras passagens, né, juntando todas essas características então do Messias, que o Calvino vai dizer, né, de tríplice ofício de Cristo, profeta, sacerdote e rei. A tradição cristã entende que Jesus é o Messias de Deus, o ungido de Deus, e que ele não cumpre aqui apenas o papel de um governante terreno, mas que ele é em si o profeta, que ele é em si o rei sobre todas as coisas. E o Novo Testamento se refere, por exemplo, ao Salmo 2, que é um salmo também real com muita frequência. Porque lá diz no Salmo 2, Paulo cita ele, quando ele está em Antioquia, falando para os cristãos, e também esse salmo é citado em Hebreus 1, 5 e 5, 5, o Senhor me disse, você é meu filho, eu gerei. Cristo é o Messias, nós entendemos isso. Os evangelhos relatam que de Deus dizendo de Jesus algo parecido, quando ele sai das águas. Você é meu filho amado, aquele que me dá prazer, aquele que me dá alegria. É tudo reflexo desses salmos reais. Jesus é o verdadeiro rei. E esse salmo que a gente leu, eu gostaria de mais uma vez fazer um convite para vocês. Lembra que semana passada eu falei, lê o salmo depois? Lê o salmo 21 depois. Porque esse salmo que a gente leu é a oração de quem vai para a batalha. E o salmo 21 é o salmo de quem venceu a batalha. É o salmo de louvor. Então, a gente vê aqui o povo orando por seu rei, o rei, né? Então, encorajando o povo. E a gente vê o que? O rei e o povo falando, né? Que é o rei, que no caso aqui do Antigo Testamento é o Deus Javé. E a gente sabe hoje que é o Cristo, que é Jesus. Então esse salmo começa e termina com uma oração de súplica para que Deus ouça a oração e dê vitória ao exército de Israel. Nós somos o Israel do Senhor hoje, a igreja, que se prontifica para a batalha. E Ele está conosco. Um rei ungido era a vida e o fôlego da nação que estava ali. A aliança que Deus fez com Davi garantia para ele a vitória diante do inimigo. E nesse sentido, Davi é o retrato do nosso Senhor Jesus Cristo. O comandante dos exércitos do Senhor, que um dia conquistará a vitória para todos os exércitos do mundo. Aquele que governa já nos céus e que um dia descerá para nos buscar para que nós governemos com Ele, que vai restaurar todas as coisas. Então, eu gostaria de terminar aqui com duas frases. A primeira, do N.T. Wright. O Novo Testamento não é sobre esperar o fim dos tempos, é sobre Deus vir para reinar como rei na terra por meio da morte e ressurreição de Jesus. Em Cristo,
nós temos a vitória já. Nós já temos a certeza que a morte vai acabar, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E Ele diz que nós também venceremos. E Ele é um Deus que a gente pode confiar, que cumpre as suas promessas. Então, é baseado nisso que nós temos certeza que o nosso Rei Jesus Cristo é sempre vitorioso. Então, cuidado com os carros e cavalos da modernidade. Eles não são o tipo de Cristo. Eles não são o Cristo. Eles não são ungidos. Eles não são os salvadores. Mas parece que são. E podem enganar até o povo de Deus. Então, Cristo é o Rei eterno, verdadeiro. E muitas vezes, não só a igreja está em batalha, mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente se vê em batalha. De repente parece que está no meio de uma luta lá que você não pediu para entrar. Quantas vezes? E de repente você está ali, então não tem como escapar. O fato é que a vitória é de quem confia no poder do Senhor, de quem ora, de quem se consagra, de quem une, com quem está unido com o corpo de Cristo, que exercita a sua fé, que persevera no amor e na esperança. E como afirma Martinho Lutero, conosco está Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Nós triunfaremos com Cristo. Essa é a promessa. Então confia nele. Confia. Nele você pode confiar. Tem luta, mas também tem vitória.